Olá, sementes estelares! Bem-vindos à comunidade Um Somos Nós. Eu te convido agora para deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo incrível dos nossos informantes. Combinado? Agora entrem na nave estelar, apertem os cintos e bora pra aventura! People of Earth, good evening. We are Povo January da Terra, 20. boa noite. Hoje, 22 de janeiro de 2024, aqui estão os desenvolvimentos dos eventos galácticos atuais, que impactam o futuro da Terra como uma civilização planetária. E eu tenho o prazer de recebê-los neste 14º episódio da Star Nation Notícias Estelares. After the liberation of the Themis 4 star system, Após a libertação dos Themis 4, no sistema estelar, um ataque aberto do Sicar no 5º setor galáctico de Nataru, a resposta ofensiva do Negumak Gnomopu, no principal posto avançado Sicars no 8º setor, foi seguida por uma operação militar, reunindo um enorme destacamento de forças da Aliança Galáctica. the coordinated offensive was directed to 6 Essa ofensiva coordenada foi dirigida a 6 outros redutos significativos do Império Sicars nesta galáxia, nos setores 1, 3, 4, 6, 7 e 8. A Guerra Sicars começou oficialmente, e agora só terminará quando a verdadeira paz e a liberdade duradoura forem restauradas. Nossa Mãe Galáctica Nataru está evoluindo em frequência, e é a hora das velhas vibrações inferiores conflitantes se libertarem e o sistema imunológico reagir, como o Almirante Taya nos explicou na semana passada, de forma tão eloquentemente. as Admiral Taya explained to us last week so eloquently. Como sempre é feito, estarei comentando e discutindo sobre as questões táticas e operações posteriormente, quando essas ações ocorrerem. Enquanto isso, manterei vocês atualizados com os principais desenvolvimentos efetivos sobre este conflito. Saturn's moon, Titan, has officially welcomed the settlement. A lua de Saturno, Titã, deu as boas-vindas oficialmente ao assentamento de um posto avançado não militar da Aliança Terrestre em sua superfície. Em Sirius B, os colonos Tacho lideraram um complexo de instalações para uma grande equipe de cientistas da Terra. Arqueólogos exo, exobiólogos e engenheiros iniciarão procedimentos de pesquisa na atmosfera superior de Saturno nas próximas semanas, como parte de uma vasta operação de exploração de um planeta que sempre foi mantido trancado e proibido, enquanto o Anaheim manteve sua propriedade, como uma espécie de ajuda e orientação. As a kind help and guidance, Prince Ea put at disposal of the O príncipe Ia colocou à disposição da equipe de ciências da Terra, firmada em Titã, uma pequena frota de ônibus para levá-los a locais importantes em Saturno, onde cidades antigas estão localizadas. I contacted Prince Ea to ask him Entrei em contato com o príncipe Ia para perguntar-lhe o que ele poderia nos dizer sobre as cidades antigas em Saturno e a nova campanha de exploração, e aqui está o que ele me respondeu.
Há muito tempo atrás, até onde este universo pode se lembrar, houve uma consciência vagando pelas estrelas, um coletivo de raças construtoras vivendo nos baixos do tempo, vagando pelas galáxias, deixando para trás um rastro de maravilhas. É de admirar que seja encontrado no Medica Hall os grandes registros universais, que a misteriosa civilização que todos nomearam de os construtores veio de outra galáxia, e que eles pertenciam a uma época anterior à criação deste universo atual. Um dia, eles estiveram aqui. Eles ergueram cidades neste sistema estelar, quando a vida ainda nem estava desenvolvida na Terra. Eles eram uma bela civilização pacifista, onde eles eram invasores em busca de novas conquistas, que ninguém conhece ainda, e a maior parte desse conhecimento está perdida. Existe uma cultura neste sistema estelar, que está ligada aos construtores, sejam eles seus descendentes, ou simplesmente relacionados a eles. Eles não dirão o nome desta cultura, porque você os conheceu, você os conhece, e quando chegar a hora certa, você falará que os construtores deixaram vestígios de sua presença em muitos lugares neste sistema estelar. Vênus, Terra, Saturno e Netuno, no cinturão de Kuiper. Essas cidades são construídas em um material específico que desafia as leis da gravidade. Cada átomo na estrutura desses materiais de construção são gravitons, vórtices antigravitacionais. E essas cidades são construídas primeiro no espaço profundo. Os materiais, na presença de um campo gravitacional, como um planeta, encontram um equilíbrio magnético de forças, resultando em uma estabilidade perfeita e atemporal, que desafiará a eternidade. Infelizmente, nenhuma nave pode ser construída nesses materiais, ou irão interferir nos campos de torção duplos dos motores e nos comandos direcionais. Esses materiais são aplicados apenas ao habitar planetário. Dentro dos campos de contenção da estrutura, são protegidos para permitir que os habitantes bípedes circulem com todo o conforto. Porém, em relação à própria infraestrutura dessas cidades, os construtores podem não ter sido humanoides bípedes, e poderiam estar flutuando em campos não gravitacionais. Há um grande conhecimento técnico a ser obtido a partir da exploração dessas cidades, e a equipe da Terra ficará imensamente maravilhada nesta missão. Nós iremos ajudá-los, e os guiaremos para encontrar os locais, onde alguns de seus cientistas possam ter acesso ao Medica Hall, se necessário. Em relação a esses assuntos, minha nave e o conhecimento que ela carrega estarão acessível ao pessoal qualificado, de alto nível da Aliança Terrestre se necessário, e de acordo com a diretriz principal e as leis cósmicas que transparecem através dela. Um dia, os construtores poderão retornar, os que conhecem verdadeiramente os segredos de Maná, a fonte de tudo. Well, my words this week. Bem, minhas palavras esta semana serão comentando sobre a ofensiva da Aliança em relação às guerras Sicars. O ataque a 7 postos avançados, um no quadrante e outros 6 postos avançados, principal do Império Sicars. Nem todos eles, para mim, têm um movimento tático formidável. Vou me conter em comentar mais detalhadamente sobre os caminhos e a agenda da Aliança, mas tenho que dizer, como observadora, que os Sicars não estavam esperando por isso, e posso comparar rapidamente com os métodos da Aliança, que usaram as mesmas táticas nos subterrâneos, digo Aliança Terrestre, e não a Aliança Nataru. Porém, a Aliança Terrestre, que é uma célula da Aliança Nataru de certa forma, quando eles libertaram os subterrâneos de 2020 a 2022. Sendo a maior operação em 2021, quando os subterrâneos da Terra foram libertados dos regressivos.
a aliança prosseguiu em algumas áreas, trabalhando apenas em áreas específicas, não atacando toda a rede de uma vez, mas tomando posse de áreas, setor por setor na Terra, até que a armadilha se fechasse sobre os invasores regressivos. Então foi muito interessante observar a mesma forma de fazer, que eles operam por setores, e devemos ver os Sicars perdendo forças muito rapidamente. Porque não apenas a Aliança Terrestre cortou os Sicars do sistema da alma, como também em outro sistema estelar, onde os Sicars tinham um posto avançado. Uma ocupação do posto avançado, ocupação ilegal, como era na Terra, as alianças locais, a aliança da OTAN e a Federação Galáctica que faz parte disso. Também foram criadas células há muito tempo atrás, e todas essas células agora acordam. Você sabe que isso aconteceu em uma escala menor em nosso sistema estelar na alma, quando a Aliança da Terra libertou a Terra. E a Aliança de Marte fez o mesmo trabalho. Libertação de Marte é o mesmo em outros sistemas que foram ocupados pelos Sicars. A rebelião foi montada e fornecida pela Federação Galáctica de Mundos em forças de treinamento de armas, botas em solo, em todos os mundos que os Sicars ocuparam. E agora em escala galáctica, todos os mundos que foram escravizados pelos Sicars estão todos reagindo, porque há um backup agora, uma cópia de segurança. Eles podem se dar ao luxo de fazer isso, porque a Aliança Nataru agora está pronta, com os Negumak que se juntaram, e agora também. Eles podem finalmente operar sob a tutela da Confederação Intergaláctica, que está aqui para manter o espaço e intervir quando necessário. Então, acho que é hora de tudo acabar para o Império Sicar, como uma estrutura de poder regressiva e destrutiva. Nataru desperta. Outro assunto relacionado a Titã e Saturno. Fiquei muito animada para ouvir sobre isso, porque estive em Saturno, vi 2 vezes essas cidades. E é profundamente incrível, como se diz, não é perturbador, porém deixa uma marca em você, deixa um rastro, porque você nunca mais poderá esquecer isso em sua vida. Estar profundamente na atmosfera de Saturno é, em primeiro lugar, uma ótima experiência. Porém, voar e entrar nas nuvens, e de repente, você vê essas cidades flutuantes, que são plataformas. Os recursos visuais, apresentados quando eu estava entregando a mensagem dele, que eu estava lendo a mensagem que ele me disse. E isso não é canalização, eu especifico isso sempre. Quando você descobrir as plataformas dele, bem, como eu digo isso, os gráficos eram muito bem representados, e essas cidades são perturbadoras de estarem aqui, porque não sabemos como todo mundo chegou aqui. Realmente, você não pode determinar a data em que essas cidades foram construídas, não se parece com nada já visto, não se parece com nenhuma outra construção. É como ver pedras flutuantes, é o mesmo que ver rochas cortadas em edifícios, e é muito orgânico, não parece na estrutura, porém parecendo orgânico, e está flutuando. Então, minha primeira impressão foi, perguntando na época, porque eu estava com ele. E ele me levou em um ônibus para ver isso. Eu estava perguntando para ele, é tão antigo, mas ainda está flutuando. Era uma tecnologia antiga, que ainda está funcionando. Ele me disse, é um motor perpétuo, que o mantém na antigravidade flutuando. Saiba que não há motor, não há mecanismo, são os próprios materiais em que são construídos, são materiais de choque, que por si só, são capazes de ter a propriedade de cancelar a gravidade para cancelar a massa. Então, esses materiais não têm absolutamente nenhuma massa, zero massa. Isso é muito interessante, e eu entendo porque o próprio material não pode fazer parte da construção de uma nave espacial, por 2 razões. Porque, como eu estava explicando, isso atrapalharia o mecanismo e a navegação, porque quando você está em uma nave que funciona por torção, que parece bom para mover a nave, você vai aumentar a massa. Por impulso de onda gravitacional, são impulsos gravitacionais em alguma parte da nave, para direcioná-la.
Se o material da nave está cancelando naturalmente a massa, ela não pode não estar funcionando, quero dizer. Também a massa é cancelada quando uma nave entra em uma velocidade de guerra ou hiperespecialidade. Mas para o ambiente planetário, como eu estava dizendo, é absolutamente relevante. Então, eu me conectei ao Codassi, quando estive em Netuno, há 2 anos, mais ou menos há 2 anos, e eu fiquei lá por 2 meses. Esta informação me pediram para mantê-la de lado e trazê-la quando fosse a hora certa. E é por isso que A estava se dirigindo a mim, em sua mensagem, de que eu conhecia os construtores, e eu sei que na hora certa, eu entregarei as informações para que você entenda tudo. Assim, quando você tiver essa informação, será interessante saber como a nave Nibiru estará à disposição dos cientistas da Terra, porém para as pessoas de alto nível na Aliança da Terra. Isso significa que, na verdade, existem cientistas na Aliança da Terra que têm uma posição de alto nível, e apenas esses cientistas podem participar deste tipo de missão. Nem todo exobiólogo ou exoarqueólogo pode participar desta missão. Você precisa estar em um alto nível, uma posição elevada na hierarquia da Aliança da Terra. É muito interessante que essas pessoas específicas tenham acesso à biblioteca do Medica Hall na nave Nibiru. Eu tive acesso a ela 2 vezes, na verdade 3 vezes, e isso conecta você basicamente ao registro acástico do conhecimento do universo, o que é registrado na consciência da fonte, e este é um conhecimento absolutamente incrível, porque os construtores, os construtores estão antes de tudo ser criado aqui, eles não são os vários tipos diferentes de culturas, eles não estão registrados na história deste universo. Porém, há apenas vestígios que eles deixaram por todos os lugares. E isso é muito emocionante. Esse conhecimento será compartilhado com a Aliança da Terra, porque é hora de começarmos a cooperar juntos. Então, eu vejo vocês no próximo episódio, para mais notícias emocionantes deste sistema estelar e da galáxia. Será um prazer conversar com todos vocês e encontrá-los na próxima semana. Tenham uma boa noite. Gratidão a todos que chegaram até o final de mais um vídeo incrível. Se o conteúdo que trazemos aqui, com tradução por voz, está sendo útil para você, nos ajude deixando seu like, seu comentário e compartilhando. Dessa forma, o YouTube considera a relevância deste trabalho e assim pode levar o vídeo para mais pessoas, para mais sementes das estrelas. Até breve. Eu vejo você.